que trouxe o seu filho, que vivia há muito tempo numa condição deplorável e desprezível, pois este vivia endemoniado por um espírito imundo, um espírito maligno, que o deixava surdo e mudo. E aqui a Bíblia nos fala que este pai, primeiramente, levou este filho para o discípulo do Senhor Jesus, para que expulsasse aquele demônio. Porém, por ainda não terem autoridade espiritual suficiente, e por conta também da incredulidade, eles não puderam expulsar aquele espírito imundo. Então, depois aquele pai levou aquele jovem para o Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, no meio da multidão, quando o Senhor Jesus Cristo perguntou para aquele pai há quanto tempo aquele jovem estava daquela forma, então ele disse que desde a infância o seu filho vivia naquela condição deplorável, estava vivendo numa condição totalmente ali, meus queridos, triste, naquela condição que aquele espírito imundo o arrebatava de um lado para o outro, com violência, agitando-o, e quando ele o encontrava, despedaçava-o, e ele espumava e rangia os dentes e estava definhando. Então, meus queridos, que tristeza era para a vida daquele jovem, e principalmente para a vida do seu pai, ver o seu filho naquela condição. Mas aqui no versículo 22, meus queridos, esse versículo me chamou muita atenção, porque segundo o relato do pai, ele diz que muitas vezes aquele espírito imundo o tem lançado no fogo e na água para o destruir. E olhando para essa situação que este jovem vivia e para a realidade atual, meus queridos, quantos também estão vivendo na condição deste jovem, da mesma forma como este jovem estava vivendo? Porque a ação de espíritos imundos na vida de muitos, a ação de espíritos malignos que têm agido e têm lançado muitos jogados de um lado para o outro. Muitas pessoas que estão jogadas aí, você sabe que estão vivendo na sarjeta. Você sabe também que muitas pessoas estão sendo jogadas também para estarem nos bares, nas bocas de fumo, vivendo numa condição deplorável. Pessoas que não têm mais o controle das suas mentes, porque as suas mentes já foram tomadas por espíritos imundos. Quantas pessoas que têm família, mas resolveram estar morando na rua. Aí você pode até dizer, alguns incrédulos podem até dizer, mas isso se trata de uma condição e de uma questão social. Mas isso se trata acerca de que esta pessoa que talvez esteja vivendo nessa condição foi por conta da violência e por conta dos abusos sofridos na sua infância. E eu te pergunto agora, de onde vem esta violência? De onde vem esses abusos? De onde vem toda essa questão maligna? Então, meus queridos, muitos também estão vivendo assim, como este jovem, que muitas vezes o espírito imundo o lançava no fogo e na água para o destruir. Assim diz o texto da palavra de Deus. Então, meus queridos, a gente vê pessoas que têm sido lançadas de um lado para o outro, pessoas que têm vivido aí numa condição deplorável, que o inimigo, Satanás, os demônios têm aprisionado as suas mentes e têm lançado essas pessoas. E essas pessoas têm vivido numa condição deplorável. Quantos e quantos aí você conhece? Não precisa ir longe. Até no meio mesmo onde nós estamos, nós sabemos que existem pessoas assim. Isso não se trata, meus queridos, de uma condição psicológica que os psicólogos, os terapeutas, que os psiquiatras podem resolver. Isso se trata em muitos casos de uma condição de possessão maligna